Muito boa noite. Conforme nós divulgamos anteriormente em um comunicado oficial à igreja, nós estaremos transmitindo as mensagens do culto por esse meio de comunicação. As mensagens então serão gravadas e transmitidas à igreja para que nós possamos assim nos alimentarmos da palavra de Deus. E o texto que nós estamos estudando se encontra em Atos, hoje capítulo 8, do versículo 1 a 8. Anteriormente nós havíamos estudado o capítulo 7, onde vimos ali a execução de Estevão, um dos diáconos da igreja, e agora nós estamos acompanhando então esse desenrolar da história, onde aquela igreja que vinha sempre triunfante, sempre vencedora, agora passa por perseguições. Parece até que muda o tom da conversa. Então nós vamos pensar no tema: quando veio a perseguição, a igreja continuou a missão. Porque é justamente isso que a gente vai perceber. Convido você então para abrir sua Bíblia no capítulo 8 de Atos, versículos de 1 a 8. Nós faremos a leitura. A leitura diz o seguinte: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra, por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então eu quero te convidar, você que está acompanhando, a fazer uma oração nesse momento, pedindo então a direção de Deus para esse nosso momento de reflexão em sua palavra. Santo Deus, amado Pai, nós rogamos ao Senhor que venha sobre nós nesse momento a tua vontade, o teu querer sobre nossas vidas. Que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos, e que o nosso coração esteja disposto a realizar a tua vontade. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita nos céus. Nós pedimos essas bênçãos e suplicamos que nesse momento de reflexão o Senhor nos traga entendimento da tua palavra, do teu querer, para a honra e glória de teu Filho amado Jesus Cristo, e é nesse nome precioso que oramos agradecidos. Amém. Então nós temos aí a igreja mudando um pouco o seu rumo. A igreja que agora estava situada ali, mais focada em Jerusalém, agora ela precisa sair de Jerusalém por conta da perseguição. E a primeira coisa que a gente percebe é que essa perseguição acabou por fazer parte dos planos de Deus. Assim que a gente chega no capítulo 8, a gente percebe a igreja sempre voltada para Jerusalém. E o que a gente percebe então a partir do capítulo 8 é que essa igreja vai começar a alcançar outras regiões. Quando você percebe no versículo 1 ainda, diz que essa igreja ia levando a palavra pelas regiões da Judéia e de Samaria. E o que é dito no capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos, logo no início da nossa leitura? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o texto afirma que os apóstolos, as testemunhas, seriam voltadas para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Porém, até o presente momento, o que é perceptível é que a igreja estava acomodada tão somente em Jerusalém. Ela não estava levando o seu chamado adiante. Ela não estava cumprindo a sua missão. Porém, assim que a perseguição chega, assim que a perseguição bate às portas, o que acontece é que essa igreja passa a levar a palavra.
a Judéia, a Samaria, como foi relatado. E posteriormente nós veremos até os confins da terra, chegando até Roma com o apóstolo Paulo. Mas focando aqui diretamente nesse início da perseguição, o que percebemos é que essa perseguição estava enquadrada dentro dos planos de Deus. Essa perseguição, ela não pega Deus de surpresa, ela não faz com que os planos de Deus sejam desfeitos, muito pelo contrário. Elas vêm de acordo com o planejamento de Deus de levar a palavra, o evangelho, a essas demais regiões. O que percebemos também é que essa perseguição foi uma solução para os povos que ali estavam. Porque nós percebemos que aqueles povos da região da Judéia e Samaria, eles continuariam na situação onde, não conhecendo o Evangelho, estariam debaixo da ira de Deus. Nós percebemos no capítulo 3, versículo 36, escrito no Evangelho de João, Evangelho segundo João, que aquele que não crê em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Então esses povos estavam justamente debaixo dessa ira de Deus, eles permaneciam debaixo dessa ira de Deus. Qual foi a solução? Fazer com que o povo que já conheceu a Cristo se dispersasse, então, enquanto eles iam, eles levavam a palavra de Deus. E aí a gente percebe isso de forma muito clara no versículo 4. O versículo 4 diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Que palavra é essa? Os que haviam sido dispersos, eles levavam o evangelho da graça. Esse mesmo evangelho que fora pregado por Pedro, nos primeiros capítulos, onde ele apontava o crime dos judeus, dizendo: olha, vocês crucificaram o Filho de Deus, mas Deus o ressuscitou e o exaltou sobre todos, de maneira que é necessário que vocês creiam no Filho de Deus para que seus pecados sejam perdoados. Essa era a pregação da igreja. Isso nunca foi alterado. Pedro, ele é repetitivo no capítulo 2, 3, 4, 5. Estevão, ele continua com essa mesma pregação, dizendo isso, e os seus algozes, eles quando são confrontados com essa pregação, dizendo do crime deles ao matar o Filho de Deus, do crime deles ao condenarem o Filho de Deus, ao invés de crerem nele, eles acabam por matar Estevão também. Certamente Filipe está levando essa mesma mensagem, e essa mensagem é a mensagem de salvação. Essa mensagem é a mensagem que gera vida, que traz vida. Essa é a mensagem que pode realmente retirar uma pessoa dos laços das cadeias do inferno. A Bíblia diz que aqueles que permanecem, aqueles que vivem sem Jesus Cristo, eles estão mortos em seus delitos e pecados. E há somente uma solução, não há outra. A solução é que você entenda que Jesus Cristo morreu em uma cruz para pagar pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e por meio da fé em Jesus Cristo, por meio da confiança em Jesus Cristo, e por meio da confissão e arrependimento, nós temos o perdão de nossos pecados. A Bíblia é muito clara, e quando lemos o livro de Atos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é repetitivo. O autor repetiu várias vezes que é necessário arrependimento, confissão e fé em Jesus. O Evangelho é esta mensagem. E quando você crê em Jesus Cristo, então você recebe a salvação. Você recebe o poder de ser chamado Filho de Deus. É o que João capítulo 1, versículo 12 vai dizer. Então era essa mensagem que eles levavam. E essa mensagem fez uma grande diferença na vida daqueles que estavam ali recebendo, daqueles que estavam ouvindo essa palavra. Nós vemos então que o conteúdo da pregação era Jesus Cristo. Nós vemos também que eles eram coerentes com a sua pregação. A vida e os atos deles testificavam daquilo que eles pregavam. Veja, por exemplo, o versículo 6, onde diz o seguinte: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Ou seja, Filipe pregava
aos ouvidos da população, mas também pregava aos olhos da população. Eles ouviam e viam. É uma questão de coerência. A vida de Filipe, ela era o testemunho vivo daquilo que ele pregava. É necessário que essa igreja, que hoje se encontra enclausulada por conta dessa pandemia, ela leve o evangelho. Mas é necessário que, ao levar o evangelho, a sua vida seja coerente com a mensagem que leva. Ou seja, você vai pregar aos ouvidos e vai pregar aos olhos daqueles que te veem. Esse é o objetivo da Igreja de Cristo. Não podemos nos contentar apenas em viver o evangelho, sem as palavras. Não é comum, não é natural alguém chegar ao lado de alguma pessoa moralmente correta e dizer, olha, porque eu nunca vi você roubar, porque eu nunca vi você matar, porque eu nunca vi você mentir, então agora eu vou crer em Jesus Cristo e eu vou ir morar no céu com você. Isso não é nada natural, nós não vemos isso acontecendo. Via de regra, esse tipo de falácia que diz que devemos apenas viver como Cristo, isso é uma falácia, é uma falsa verdade. E por quê? Porque as pessoas não entendem que você crê em Jesus Cristo e por isso você é assim. Então por isso a necessidade que você viva, mas também que você pregue a palavra, que você pregue a necessidade de arrependimento, confissão, que Deus derrama de sua graça, de seu perdão, de seu amor por meio de Jesus. E por meio da fé em Jesus Cristo, as pessoas terão a salvação, terão a vida eterna. Ou seja, qual que é a asa mais importante de um pássaro? A da esquerda ou a da direita? Certamente você que vai pensar aí sobre, vai dizer, as duas asas são importantes. O pássaro precisa das duas asas para voar. O evangelho, o testemunho deve ser feito da mesma forma. Nós devemos pregar, falar, comunicar o evangelho. Mas também precisamos viver o evangelho. Isso se faz necessário a todo aquele que é cristão. E ainda mais agora nesse momento de crise e dificuldade. Tantas pessoas com medo, tantas pessoas estressadas, tantas pessoas com incertezas do futuro, querendo e precisando de uma mensagem que traga vida de volta ao seu coração. E agora é a hora de trazer essa vida, pregando e vivendo o evangelho. E os milagres, pastor? Bom, os milagres eram um selo, dizendo, olha, é verídico, é verdade. Não há como refutar aquilo que eles têm feito. Quando você estuda Atos capítulo 4, você percebe no versículo 14 que os fariseus, os homens do Sinédrio, eles estavam desejosos por condenar Pedro e João. Porém, eles não podiam fazê-lo. Por quê? Olha o versículo 14 do capítulo 4. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Ou seja, o milagre ele veio para ser uma chancela daquilo que estava acontecendo. Como o judeu acreditava que somente Deus podia curar um aleijado de nascença, justamente porque ele nasceu aleijado por conta de um castigo de Deus, essa era a crença que eles tinham, então eles diziam, bom, somente Deus poderia reabilitar esse homem. Não há como isso ser obra de um ser humano. Então eles não podiam, de forma deliberada, matar aqueles homens que estavam ali testemunhando a respeito de Cristo. Então, o milagre era usado, via de regra, para poder dar voz e poder fazer com que aqueles que ouvissem a mensagem do Evangelho, a mensagem pregada, não pudessem fazer nada contra os que pregavam. Veja, nós olhamos e percebemos de forma muito clara, muito nítida, isso nesses primeiros capítulos. Então, o que é o milagre? O milagre ele é uma obra realizada por Deus e ele foi dado para que fosse chancelada a mensagem que os apóstolos levavam, a mensagem que os apóstolos carregavam.
Então nós precisamos entender isso. Como que isso acontece hoje? Ainda existem milagres? Sim, ainda existem milagres. Mas o Espírito Santo distribui isso conforme ele deseja. Capítulo 12 de 1 Coríntios vai explicar essa questão dos dons. Não é uma ideia de curandeiros, como muitas vezes tem sido dito e pregado. É uma ideia de que o Espírito Santo ele dá esse poder a quem ele deseja, no momento que ele deseja, para que esse poder seja usado em prol da evangelização, do levar a mensagem de que só Cristo é o Salvador. É esse o objetivo dos milagres. O milagre ele não vem para lustrar o ego, os ídolos de líderes e nem de cristãos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes tem alguma pessoa dizendo, eu quero receber um milagre. E que milagre é esse? Eu quero receber um milagre da cura, do emprego, do ganho material. O milagre não vem para lustrar esses ídolos que estão no seu coração. Esse tipo de cobiça, esse tipo de desejo que muitas vezes nada tem a ver com a necessidade de se pregar o evangelho ou levar o reino de Deus adiante. O milagre ele vem para chancelar a palavra da verdade, a palavra que traz vida, a palavra que demonstra, a palavra que ressalta a necessidade de se ter fé em Jesus Cristo. E quando se tem fé em Jesus Cristo, quando você se encontra com o caminho, a verdade e a vida que é Jesus, as demais coisas deixam de ser tão importantes e você passa a focar no Evangelho e em ser a testemunha fiel de Cristo. O texto continua e vai nos demonstrar que isso tudo gerou alegria, gerou felicidade. Veja você no versículo 8 que diz, assim houve grande alegria naquela cidade. É justamente isso que acontece quando Cristo entra na história das pessoas. Quando o Evangelho é propagado, quando Cristo é apresentado às pessoas, quando as pessoas têm um encontro com Jesus, a alegria de Cristo enche seus corações. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Essa é a mensagem. Transforme o mundo com a alegria que você tem em seu coração. Porque você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, desfruta da esperança, da graça, da salvação. Você tem a convicção de que vai morar no céu. Você tem a certeza de sua salvação. A sua esperança não é uma esperança em vão. Você não acredita em um Deus que está pregado em uma cruz. Você acredita em um Deus que ressuscitou, que vive. Ele vive e ele reina e reinará pelos séculos dos séculos. Todo joelho se dobrará. Isso nos traz alegria no coração, pois sabemos a quem servimos. E essa alegria deve ser transmitida a outros. E certamente quando outros conhecerem o Jesus que você conhece, a alegria invadirá os seus corações também, assim como o desejo de transmitir essa verdade a seus entes amados. Nós, como Igreja do Senhor, que estamos passando por um momento tão difícil, tão diferente do que vínhamos passando até então, onde tínhamos total liberdade para abrir os nossos templos, pregar a palavra, nos reunirmos em nossos lares, realizar ações sociais, dar estudos bíblicos. Agora não estamos podendo fazer isso nesse momento. O que devemos fazer então? Devemos continuar na missão. Não podemos olhar para esse momento da história, para essa situação e nos acomodar ou nos encolhermos. Precisamos continuar levando o Evangelho da forma que pudermos, para que aqueles que ainda não conhecem Jesus o conheçam e o tenham como único e suficiente Salvador. Os nossos queridos e amados apóstolos, os nossos queridos irmãos, no início passaram por lutas e dificuldades, passaram por perseguições. Repare você que Felipe, ele não era um dos apóstolos, mas ele era um discípulo de Cristo, uma testemunha fiel. Não é necessário que você seja um apóstolo, um pastor, um bispo para levar essa mensagem. O que você precisa realmente é ser convertido. O que você precisa é ter o Espírito Santo. E assim você transmite essa mensagem
e Deus há de fazer a obra entre os seus amigos, os seus vizinhos, quem quer que seja que passar pela sua vida. E por fim, às vezes você está aí preocupado com a perseguição, com a luta, com as dificuldades. Nós percebemos que Deus, mais uma vez, transformou o mal em bem. Mais uma vez, Deus atuou na história. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E não podemos desconfiar dessa palavra. Não podemos desconfiar daquilo que as Escrituras nos apresentam. Nós temos a certeza de que o reino de Deus vai sair vencedor. E mesmo agora, nesse tempo onde você está, aí no seu lar, aí na sua casa, podendo se comunicar tão somente com as pessoas mais chegadas, seus familiares, aproveite esse momento. Não desperdice esse tempo precioso e valioso. Aproveite esse momento para evangelizar, levar a palavra de vida eterna a outros. Porque aquele que crê em Cristo não verá mais a morte, mas já passou da morte para a vida. E vida em abundância, vida nos céus. Vida que desfrutará de um local onde não haverá nem choro, nem ranger de dentes. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Que essa palavra entre na sua casa, no seu coração, e que ela seja transmitida a outros. Mas tem uma outra coisa que eu quero e não poderia deixar de compartilhar aqui. Muitos pastores estão tendo que fechar as suas portas por conta de um decreto, por conta da necessidade, agora por conta dessa doença. E isso é doloroso para quem já serviu anos e anos à comunidade, serviu anos e anos com trabalhos sociais, serviu anos e anos levando a palavra de salvação. Isso é doloroso. Não é uma decisão fácil e nem simples para aqueles que precisam tomá-la. Então, o meu desejo, talvez você esteja aí se perguntando se era realmente necessário. E os números nos mostram que foi necessário, é necessário nos mantermos fechados por esse tempo, mas em breve Deus há de nos reunir. E você que precisou tomar essa decisão, não se culpe. Guarde o seu coração, proteja o seu coração, coloque o seu coração diante da vontade do Senhor. Lembre-se, esforça-te, tenha bom ânimo. Deus é quem te sustenta, Deus é quem guia os teus passos e nada foge ao controle de Deus. Nesse momento, parece algo ruim, mas certamente Deus vai usar esse momento difícil de nossas vidas e vai transformar isso em um momento bom. Então, desde já, erga a cabeça, continue servindo a Deus com alegria, com toda a alegria que Deus tem lhe dado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família, que nós, nesse período tão complicado, continuemos a fazer a vontade do nosso Deus, que é o mais importante. Até logo mais.